A gente muda de assunto para falar de um mistério. Uma mulher de 29 anos que foi encontrada morta dentro de casa em Limeira. O que aconteceu? Você está acompanhando esse caso aqui no Alô Você, com meu amigo Luiz Bate? Essa é a foto da jovem que desapareceu. O ex-marido dela estava em casa e disse o seguinte: olha, eu saí para ir no mercado comprar umas coisas que estavam faltando em casa. E aí, quando eu voltei, a Maiara misteriosamente já estava desacordada. Eu não sei o que aconteceu. Não sei. A família não acredita nesta versão. O que de fato aconteceu com a Maiara? A nossa equipe esteve no local. Nós conversamos com os familiares. Nós conversamos com os vizinhos. Tivemos acesso a mensagens. O que aconteceu com a Maiara? É o que conta a reportagem. Uma morte que levanta suspeitas. Uma vida interrompida sem muitas explicações. A gente acha que o que aconteceu não tem explicação. Porque como que ele sai para comprar cerveja e volta depois de 40 minutos e ela está morta? Limeira, no interior de São Paulo, é o palco de uma investigação que levanta muitas dúvidas. Maiara Bettini Severino, de apenas 29 anos, foi encontrada sem vida dentro de uma casa. Quem acionou a polícia militar foi o homem que dizia ser companheiro dela, de 40 anos. Ele não era o namorado dela, ele já foi o ex-marido dela há 7 anos. Eles têm 2 filhas juntos e ela estava tendo outro relacionamento. O ex-marido disse aos agentes que os dois estavam na casa consumindo bebidas alcoólicas desde o dia anterior. Ainda segundo o relato, ele teria saído da residência para comprar mais cerveja em um bar próximo, cerca de 40 minutos, a pedido da própria Maiara. Quando ele retornou, encontrou a vítima já sem vida, em cima da cama. Próxima a onde eles estavam ali, na residência onde eles estavam, tem uma adega. Que se der 3, 4 minutos é muito. Por que demorou 40 minutos? A família de Maiara não aceita a versão de uma morte natural. O resultado da causa da morte, a data e a hora exata ainda são incógnitas. O corpo de Maiara precisou ser velado em caixão fechado. O corpo chegou no cemitério e já desceu. Ninguém viu. O foco da família agora se volta ao passado. O ex-marido de Maiara, pai de seus 2 filhos, tem um histórico de violência. Segundo a irmã da vítima, ele já teria agredido Maiara diversas vezes e feito ameaças de morte. Você acredita que a sua irmã foi assassinada, que não foi uma morte natural? Eu acredito. Por quê? Porque ele fazia mal para ela, né? Ele agredia ela. Ele, nunca fez bem para ela. Coincidência ou não, o ex-companheiro de Maiara reapareceu na vida dela logo após o atual parceiro ser preso. Segundo a família, foram 7 anos de agressões. E há mais um ponto importante que pode mudar a investigação. A família contesta veementemente uma informação dada à polícia pelo ex-companheiro, que ele teria dito que não conhecia os familiares da vítima. Ele chegou a dizer para a polícia que ele era o atual companheiro dela e não o ex-marido. E que ela não tinha nenhum familiar, sendo que ele conhecia eu, minha mãe e minha família inteira. A Polícia Civil de Limeira investiga o caso. O laudo da morte de Maiara é a chave para desvendar este enigma. Até lá, a família dela vive o pesadelo da dúvida. Quem matou Maiara? Ou o que, de fato, aconteceu naquela casa? Muito bem, falando, sobre essa indignação por parte da família, nós conversamos com a irmã da Maiara e ela relata o porquê que eles não acreditam na inocência do ex-marido. Qual é a lembrança que você tem? Tenho só lembranças boas dela, vivia sorrindo. Todo mundo gostava dela, tinha muitos amigos. E a gente acha que o que aconteceu não tem explicação. Porque como que ele sai para comprar cerveja e volta depois de 40 minutos e ela
tá morta. Sabe, é difícil. Como que era a relação dos dois? Você conhecia ele antes? Ele não era o namorado dela, ele já foi o ex-marido dela há 7 anos. Eles têm 2 filhas junto e ela estava tendo outro relacionamento com outra pessoa e essa pessoa hoje se encontra privada, mas ele não tem nada a ver com isso. Eu tenho certeza disso, que ele não tem nada a ver, porque ele fazia muito bem para ela, sabe? Agora, meus caros colegas de bancada, só pela reportagem do Álvaro e pelo relato da irmã, a gente percebe que tem muita inconsistência no depoimento deste homem. Primeiro, não era atual, era ex. Por que para a polícia ele dá um depoimento dizendo que eles estavam juntos e que estavam fazendo a ingestão de bebida alcoólica, que ele saiu para comprar alguma coisa no mercado, quando voltou ela já estava desacordada? Bom, é uma morte suspeita, obviamente. Agora, uma coisa não me pareceu clara. Quando a gente vai fazer o enterro de uma pessoa, pelo menos há um laudo dizendo o seguinte... Um laudo não, desculpe. É uma declaração de óbito dizendo o seguinte: a morte é indeterminada, causa indeterminada, a morte é por esganadura, a morte... Enfim, tem uma série de coisas aí que pode aparecer, entre aspas, como morte natural, mas não é. Então, uma segunda fase, quem faz é exatamente os próprios técnicos, né, em relação à toxicologia. O que poderia ter causado essa morte, que pode ser envenenamento, sim, pode ser overdose, ingestão em excesso de bebida alcoólica, pode ser uma série de coisas. Agora, que este homem, de alguma forma, terá que explicar todas essas fases, né, por onde passou o casal, isso não tenha dúvida. Pode ser até que ele não seja realmente culpado, que não haja uma morte que não seja natural, entre aspas, né? Então, nesse momento, eu acho fundamental que se aguarde o toxicológico, mas me estranha o fato da declaração de óbito não determinar o que seja. E assim, me causa também essa estranheza o seguinte: se era ex, por que ele não falou na delegacia? Olha, delegado, ela era minha ex, mas a gente se encontrou nesse dia, enfim, fomos conversar. Por que, se era ex, doutor Ilmar, por que ele falou que era atual? Será que... Porque assim, os crimes, que a gente chama de crimes passionais, a narrativa do homem quando tira a vida da companheira é uma narrativa muito fora da realidade. E é o que a irmã falou. Nós também conversamos com uma amiga que fala a mesma coisa. Ela não estava com ele. O depoimento é sempre assim, que começa a inventar uma história e não consegue sustentar, Dani. É interessante a narrativa do criminoso, nesse caso a gente não está apontando o que ele tenha feito, nem que tenha sido uma morte causada, mas no âmbito geral, o criminoso ele é muito confuso, porque ele cria uma história na cabeça, achando que o mundo vai acreditar que o delegado é burro, que o juiz é burro, que o promotor é burro, e ele fica criando essas situações. Então, se toda a família está colocando que ele não era o atual, que ele era o ex, e que ele já tinha um histórico importante referente a agressões, ele falar que ele é o atual, fala na verdade que ele ingressou na residência, que ele estava com ela de forma deixada, que ela franqueou essa entrada. Então, talvez tenha sido isso porque ele tenha falado dessa forma. Muito bem. Por que a gente está... Claro que aqui não somos julgadores nem nada disso, a gente só está tentando entender um caso, porque é uma morte misteriosa de uma jovem de 29 anos. A família, a irmã, falou que era uma menina que não apresentava nenhum tipo de problema. Se ela fosse, por exemplo, usuária de drogas ou tivesse ali algum problema com bebida, a família teria falado. Não, ela já sofreu. A família não fala isso. Inclusive, nós temos um depoimento também muito importante nessa investigação, que é da amiga da Maiara, alguém que convivia com a Maiara todos os dias, que tinha troca de confidências, porque às vezes a gente confidencia muito mais com uma amiga do que com um familiar, por exemplo. Às vezes você confia muito mais num amigo para contar as coisas boas e principalmente as coisas ruins do que com um familiar. Vamos ouvir o que a amiga da família e da Maiara disse. Com relação às circunstâncias da morte, porque ela estava com o ex-companheiro que disse à polícia, que era o atual companheiro, que eles estavam consumindo bebidas alcoólicas e ele teve que sair para buscar cerveja e quando retornou, a encontrou.
Você acredita nessa versão? Não, porque próximo a onde eles estavam ali, na residência onde eles estavam, tem uma adega. Que se der 3, 4 minutos é muito, muito. Por que demorou 40 minutos? Ele não aceitava o fim do relacionamento? Não aceitava. Porque quando ele viu ela na rua uma vez, ele deu até chocolate pra ela. Ele sempre ficou atrás dela. Depois que aconteceu o que aconteceu com o atual verdadeiro companheiro dela, aí ele se aproximou de vez. Ele, então, o atual companheiro dela acabou sendo preso. Isso. Então, para você, ele se aproveitou desse tempo para tentar se aproximar dela. Tanto que os dois já estavam juntos já fazia 2 dias, né? Quando aconteceu a morte dela. Ela estava com o companheiro preso, frágil, sozinha. Aí o onde se aproveitou, ó, tipo, vem as crianças, tal, porque a criança estava na responsabilidade da mãe dele. Não estava com ele nem com ela. Então acho que tipo, foi tudo um contexto que deu isso daí. O que você acha da declaração dele? Quando a polícia chega ao local, ele fala que ele era o companheiro dela e não o ex-marido. Por que ele falou isso? Ele deveria ter falado, olha, se ele realmente... Por isso que eu acho que ele tem participação de alguma coisa. Olha, eu sou um ex-marido dela, eu sou o pai das filhas dela, porém a gente está tentando reatar o nosso relacionamento. Beleza, se ele falasse isso, tranquilo, era o certo. Por que ele mentiu? Se ele mentiu, porque alguma coisa tem. A adega é 3 minutos da casa dele, por que ele falou 40? Enquanto não saber o que aconteceu de certo com ela, se realmente ele tem ou não envolvimento, não vai parar. Até dar um ponto final nessa história, porque o ponto final quer dizer já foi, né? Que ela não vai voltar mais. Mas foi muito injusto o que fizeram com ela. Primeiro que morreu assim, segundo que fizeram um maior sacrifício para arrumar o dinheiro, pagaram o dinheiro para depois não ter velório. O corpo chegou no cemitério e já desceu. Quem garante que é ela que está naquele caixão? Quem garante? Ninguém viu. E nem dá para saber o estado do corpo, né? Como que o corpo estava? Se tinha alguma marca. Então não deu para ver nada. Porque eles falam que estava em estado de decomposição. Mas se estava em estado de decomposição, não colocaram lá na geladeira? Não fizeram o procedimento certo? O que aconteceu? Aí tem um monte de pergunta que tem que ter uma resposta. Para tudo, porque o depoimento desta amiga, como eu imaginei, muda o curso dessa investigação. A amiga diz claramente que ele perseguia a Maiara, que ela não queria voltar. E o que me chamou a atenção nesse depoimento da amiga da Maiara, que deve estar com medo, obviamente, não quis se identificar, porque se eles acreditam que o ex tirou a vida da Maiara, o que garante que esse ex também não vai tirar a vida dos familiares? Não vai fazer alguma coisa contra essa família que está desesperada, dizendo o seguinte: essa morte não aconteceu da forma que está sendo dita. O que chama atenção nesse depoimento? Ele estava perseguindo há bastante tempo a Maiara, ela não queria voltar. E o que me chamou a atenção, Ilmar e doutora Eliana, ele oferecia chocolate para ela. Estamos numa época em que envenenamento tem sido moda. Virou moda agora, verdade. Envenenamento. Exatamente. Se eu saí para ir no mercado, é o que diz o ex. Não, a gente estava junto, bebendo. E eu saí para ir no mercado e quando eu voltei ela estava desacordada. Pera, o que a família pode fazer a partir de agora para mudar um pouquinho? Porque assim, o que chama atenção, o registro ali, a certidão de óbito, as causas da morte. Por que foi caixão fechado, caixão lacrado? Existem algumas situações que o que a família pode fazer a partir de agora para tentar mudar o curso dessa investigação e pedir, por exemplo, a exumação do corpo, novos laudos, uma nova perícia? Bom, a perícia vai ser continuada, né? O laudo de exame toxicológico com certeza será feito e apontará, evidentemente, se houve envenenamento. Há uma suspeita em relação a esses chocolates que foram levados. Há uma outra suspeita em relação à bebida que eles tomavam, que também pode haver aí um envenenamento. Então, isto será, assim, finalizando o que a gente precisa. É laudo toxicológico. Às vezes sai a morte indeterminada num primeiro momento, porque há necessidade de se enterrar o corpo, de fazer com que ele seja velado pela família. Então, naquele momento, como não há o toxicológico, porque demora dias, então vai como indeterminada e depois há uma complementação. O que a família pode fazer? Nada.
Porque o próprio Ministério Público, né, que é o titular da ação penal, obviamente, depois que a polícia terminar suas investigações, poderá o Ministério Público entender por novas diligências e aí sim fazer a exumação do cadáver, se for necessário, ou o próprio delegado pode determinar. Então, nesse momento, a família pode, entre aspas, né, ficar tranquilo, porque é uma ação pública e é o Estado que toma conta de tudo que irá acontecer daqui para frente. Mas a família não está tranquila, doutora, porque se você tem certeza de que aquela morte é uma morte suspeita e de que o ex tem envolvimento direto, e eu estou falando isso não é por mim, é pela fala da irmã e da amiga, é difícil, né, doutor Ilmar, a família ter uma tranquilidade nesse momento. É muito difícil, né? A gente tem que se colocar, às vezes, na posição da família. E eu acompanhei, às vezes, como advogado que era assistente da acusação. E a gente percebe a aflição. Então, a família quer ouvir o delegado, quer auxiliar na investigação, quer levar testemunha, quer levar prova. É importante que faça isso de uma forma muito cautelosa. A polícia, a instituição, o Ministério Público tem o poder, tem capacidade. E tudo que será investigado vai ser, de fato, demonstrado e provado. Mas eu entendo essa aflição. Acompanhei diversos casos que a gente ficava ali aflito junto e queria participar, e às vezes a gente atrapalhava até nessa tentativa de ajudar. Então é importante que a família confie no Ministério Público e na polícia nesse momento. E muito, até porque se ele diz que saiu da casa, a Maiara estava viva, acordada e lúcida, e que ele foi até o supermercado, que de acordo com a família, nós estamos falando de Limeira, uma cidade pequena. Esse bairro onde tudo aconteceu é um bairro que tem, eu já olhei aqui, tem muitos comércios. O supermercado não fica tão longe da casa onde a Maiara foi localizada sem vida. Por que ele demorou 40 minutos no supermercado? Será que essa versão, ela pode ser, inclusive, comprovada através de imagens de câmeras de segurança do próprio estabelecimento comercial? A polícia tem o dever de ir até o supermercado e falar: quero as imagens, quero a entrada dele, quanto tempo ele ficou, o que ele comprou. Isso também vai ser importante, porque ele diz o seguinte, acaba de ter acesso aqui ao depoimento, ao boletim de ocorrência. Ele diz: estávamos consumindo bebidas alcoólicas desde o dia anterior, quando percebemos que tinha acabado a cerveja. Eu disse a Maiara: vou até um bar que fica aqui perto, não é nem supermercado. Primeiro ele falou supermercado, depois ele falou bar, que fica aqui perto. E a Maiara disse: vai, quero continuar bebendo. Ou seja, ele diz que a vítima pediu que ele saísse da residência para comprar mais cerveja. É uma forma também de tentar culpabilizar a vítima de alguma forma. Eu só saí de casa porque ela pediu. É o que está aqui no depoimento. E ele demorou 40 minutos para voltar. É muito tempo para quem vai num bar próximo só para pegar uma cerveja, que é um produto que já está pronto. Você chega, abre ali o freezer, pega a cerveja e vai embora. Exatamente. Estou errada na minha, e um ponto na minha lógica? Eu não vi a fala de ninguém até agora. A questão dele ter chegado, se deparado com a desacordada, entrar em desespero e ter ligado para o SAMU desesperado. A questão de chegou lá, viu ela desacordada, qual foi a reação dele de fato? Então, qual foi o ponto importante, né? Quando você se depara com uma pessoa que você ama, que você gosta, que você está junto, que você de fato é o companheiro, está desacordado, a sua primeira reação é ali se desesperar e volta, ligar para o SAMU. E ele não, 40 minutos depois, volta. Tá muito estranha essa história. Muito estranha essa história. Agora, a gente está falando de uma jovem de 29 anos. Esses familiares devem ser ouvidos novamente pela polícia. Esse depoimento da amiga, que foi dado com exclusividade para a nossa equipe de reportagem, nós estivemos em Sumaré. Inclusive, a nossa equipe ouviu outras pessoas, porque se ela fez um pedido de socorro, que, por exemplo, será que ela não estava sendo mantida em cárcere privado? Por que eu levanto essa hipótese? Porque a amiga deixa claro, ela não queria voltar com ele. Ele estava perseguindo ela há dias, inclusive oferecendo comida. Que comida? Chocolates. Porque é uma forma romântica, às vezes, de uma retomada, de uma aproximação, não é, doutora? Sim, sem dúvida. E uma forma sedutora, né? É a coisa da sedução. Enfim, nós não sabemos exatamente que... Aliás, diga-se de passagem, isso aí pode configurar cárcere privado, né? Que não é o chocolate, mas não deixar a pessoa sair, fazer com que ela beba. Aí nós temos aí um grande jogo a ser detalhado, peças a serem encaixadas. Não vai ser um caso fácil, não.
Não vai ser um caso fácil. A família desesperada, pedindo aqui a ajuda do Alô Você, a nossa equipe em cima desse caso. Os moradores ali da região também estão assustados. Coloca de novo na tela a imagem da casa onde a Maiara foi localizada sem vida. E aí foi o próprio, até então, namorado, que ele disse na delegacia que ele era namorado, mas a família disse que não, que era ex-marido, que tiveram um relacionamento há muito tempo. Foi aí, ó, nesse local, onde a nossa equipe mostra agora as imagens. Será que tem câmera de monitoramento que mostra entrada e saída? Porque a forma que ela chega no local pode mostrar, inclusive, se ela chegou ali de livre e espontânea vontade ou se não. Porque o jeito que a pessoa chega, a forma com que age, se está mais tranquila, se está sorrindo ou não, ou se está mais contida, tudo isso, todos esses detalhes são importantes para a polícia entender. Será que ela não estava em cárcere privado? A gente está levantando isso, gente, porque é algo muito comum. O homem, quando ele tem essa fixação pela mulher, essa sensação de posse, e ele fala, se não for minha, não vai ser de ninguém. E claramente a amiga disse o seguinte, ela não queria voltar com ele, ela não queria relacionamento com ele e ele não desistia, nós podemos estar sim diante de um relacionamento abusivo, de um homem que achava que tinha ali o direito sobre a vida da Maiara, de não deixá-la se relacionar com ninguém, de não deixá-la sair de casa. Como é que eu vou atrair? Não é? Exatamente. Num primeiro momento, eu acho que tudo isso terá que ser levantado, digamos assim, pela polícia. Eu estou vendo ali que tem um comércio, né, ao lado. Então, enfim, todas as pessoas da vizinhança serão inquiridas. Isso não tem jeito. Aliás, não tem jeito não. É o que tem que fazer mesmo. E fundamental é o laudo que virá. Muito bem, nós continuamos nessa história. É um mistério. O que aconteceu com a Maiara? Qual é a causa da morte? Será que ela morreu por ingestão de bebida alcoólica? Mas há quanto tempo ela bebia? Será que ela já tinha algum problema de saúde? Para que um dia a levasse à morte? É um mistério. A família acredita que o ex-companheiro da Maiara tem relação direta com esse crime. A nossa equipe está na cidade de Sumaré. Nós estamos fazendo uma investigação em relação a isso para tentar ajudar essa família que está desesperada.